Fala, meu povo! Estourou até meu áudio aqui agora no meu ouvido. Pessoas, estamos numa mesa que eu tô me sentindo um pincher aqui. Sabe o que é você ser o menor da mesa? Eu tentei até usar uma camisa que fica mais coladinha pra ver se funcionava, mas não funcionou muito bem, não. Você já viu no título aqui, viu as pessoas que tá, e eu quero que vocês se apresentem nesse momento. Fica à vontade, Márcio. Muito esperto ele, gente. Bom, meu nome é Márcio, tenho 40 anos, sou engenheiro químico, sou nutricionista e tô feliz por estar aqui falando um pouquinho sobre saúde e principalmente sobre Deus. Glória a Deus. Meu nome é Elton, sou nutricionista, clínico, esportivo e funcional, né? E estou trabalhando atualmente na área de consultório, nutrição esportiva. E glória a Deus por estar aqui, né, nesse podcast tão abençoado. E a oportunidade é singular e estou muito feliz de estar aqui. Estamos numa mesa, mas eu tô me sentindo no consultório, viu? Quem tem pergunta é eu aqui pra fazer. Lá vem o golpe. Consultoria grátis. Pessoas, vocês que ainda não são inscritos na 95, se inscrevam lá nas nossas redes vizinhas. A gente posta conteúdo quase que diário. Tudo isso aqui que tá acontecendo, o Deus não divulgou, tá? Talvez você já tenha visto, mas até então ele ainda não divulgou, porque agora ele tá fazendo segredo. Deus, antigamente ele postava esse convidado, agora ele tá fazendo segredo. Isso. Tá fazendo sucesso assim. Tá fazendo sucesso? É pra dar moral aos convidados, pra dar moral. Desde já é uma honra ter vocês dois aqui. Duas pessoas que a gente conhece, mas porém nunca sentou aqui na mesa com a gente. Assim que o tema surgiu, as primeiras pessoas que vieram na mente já foram vocês dois. Graças a Deus. Geralmente tem dois desse lado, porém a pessoa que está atrás das câmeras aqui é uma pessoa altamente sedentária. Não. Fugiu da mesa. E o Matheus é o Matheus, né? O Matheus é o que da última vez falou que em 10 anos perdeu 10 quilos e tava comemorando por isso, lembra? Lembro bem. Que bela conquista! Pessoas, vamos lá que eu tenho muitas perguntas para fazer, então já vamos começar. Por que ter uma vida saudável? Pode ficar à vontade, Márcio. Ele é esperto, sim. Não, eu vou ter que conter a minha emoção, né? Rapaz, a gente tem vários tipos de respostas pra isso. Se quer viver, tem que ser saudável. As pessoas acham que vão ter uma vida longa, porque ninguém pensa em morrer, mas não consegue pensar na condição da vida longa. Então, longevidade tem a ver com vida saudável. Então, se fosse uma resposta muito objetiva, seria isso, para poder viver. Não é viver melhor, viver. Quando as pessoas começarem a entender que vida está associado à saúde, elas vão entender o valor da vida. Eu penso a partir desse ponto de referência. Eu quero viver, logo, quais são os condicionantes para tornar essa vida com a realidade que ela é. Então, existem os contextos de semivida, subvida, e a saúde está atrelado à vida, basicamente isso. A vida saudável, ela precisa estar diariamente na rotina de qualquer pessoa. Se essa pessoa tem amor à própria vida, se ela deseja ter longevidade, se ela deseja ter uma vida que evita, né, doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente pode destacar bem hipertensão, diabetes, obesidade, que são doenças adquiridas a longo prazo, e só conseguimos evitar se tivermos essa adoção, essa promoção de hábitos saudáveis. Não só uma vida, não só uma alimentação, mas são contextos, né, que nós precisamos destacar e realizar todos os dias a fim de ter essa rotina saudável. E aí a gente pode entrar e destacar várias dessas condutas, né? Eu penso que é muito interessante, vamos abrir o jogo aqui. Eu penso que é muito interessante porque as pessoas gostam muito de conceitualizar as coisas, né? Trazendo uma pergunta, o que é a vida saudável, o que é comer saudável, o que é que não sei o quê. A resposta nunca é 1 mais 1 igual a 2. Eu sou engenheiro, então na engenharia sim, 1 mais 1 é igual a 2, existe a matemática exata. Mas na área de saúde, 1 mais 1 nem sempre é 2. Existe uma famosa palavra chamada depende, que as pessoas precisam entender isso muito bem. Não é, a questão não está em
entender o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. É entender o básico. As pessoas precisam voltar pro simples. Voltar pro básico. O que é vida? Eu tô esquecendo a palavra saudável. Porque as pessoas gostam muito de adjetivar coisas que elas já são substantivas. Vida não precisa de adjetivo. Não existe vida saudável e vida não saudável. Existe vida. A vida já é saudável. Qualquer coisa fora disso não é vida. Então, quando as pessoas começarem a entender isso, e a palavra do Senhor fala isso com muita precisão, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não precisa mais de contexto. Jesus não usou nenhum adjetivo para classificar o caminho, para classificar a verdade, para classificar a vida. O ser humano que quer adaptar às suas verdades, aos seus caminhos, às suas vidas. Então, quando a gente começar a voltar para a essência dos contextos das coisas, a gente vai simplificar. Então, a gente sabe muito bem, quando a gente para e passa 10 segundos para pensar, sabe muito bem o que não é saudável. Então, a gente sabe a resposta disso. Com certeza. E aí, só complementando o Márcio, né? Esse contexto de vida saudável, ela é muito ampla. Né? Se a gente trazer conceito da OMS, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, ela vai preconizar ali que uma vida saudável, né, contextualizando, não é nessas palavras, mas ela fala que não é só ter ausência de doenças. É ter um contexto emocional positivo, é ter um contexto alimentar e físico positivo. Então, são várias valências que perpassam a vida de um cidadão, de um indivíduo, que ele precisa se atentar. Elton, mas a minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. Opa. Bem-vindo ao clube, né? Opa. Bem-vindo ao clube. Opa, peraí. Como assim tu não tem tempo para cuidar de ti? Eu tenho um marido, tenho filho, tenho neto, tenho mãe, tenho inúmeras pessoas que dependem de mim. E ainda assim eu preciso sair para trabalhar, estudar. E eu nunca acabo me priorizando. Só que aí vem aquela velha história. Ou você muda na dor, ou você muda porque você entende que precisa mudar. E na maioria das vezes, tratar algo é mais difícil do que você evitar. E aí vem a questão de como é que eu vou mudar agora? Porque eu preciso. Ou eu mudo, ou eu já não tenho mais contexto de vida. Eu tenho contexto de morte. E o Senhor não quer que a gente fique num contexto de morte. Como o Márcio mesmo frisou. Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro meio. E se a gente pensar, vida saudável tem a ver conosco, com o nosso físico. Né? Templo, morada do Espírito. 1 Coríntios 6, acho que versículo 19. Vai falar o quê? Ora, não sabeis que és templo e morada do Espírito? Templo, lugar sagrado. Nós precisamos trazer e nortear isso. Nós, como cristãos, precisamos ter essa noção. E crente, né? Quem é seguidor de Cristo já tem a fama de comer demais. Né, Márcio? Acho justo. Todo lugar, mesa, justo. comunhão, bolo, comida, vai sempre existir. Só que a gente precisa entrar no contexto de equilíbrio. Exagerou, já não tem mais domínio próprio. Já entramos aí em questão de fruto do Espírito, por exemplo. Como muito, excesso, tem que entender os gatilhos, mas a depender do contexto que a pessoa está inserida, já entra numa gula, já entra numa glutonaria. Então, a gente precisa sempre voltar ao básico. E falta muita educação nutricional para as pessoas, né, Márcio? Demais. Vocês dois falaram a palavra que a vida saudável tem que ser um hábito. Por que um hábito e não só tipo, eu começo hoje, daqui a 2 meses eu acabo, perdi 10 quilos, acabei, pronto, suave. Porque tem que ser um hábito. Porque a gente não é robô. Né? Que a gente chega lá no computador, programa, tem começo, meio e fim, não. A vida, ela é contínua, né? Então, hábito define como você segue essa vida. Como a gente tem o hábito de oração, a gente tem o hábito de acordar e trabalhar, a gente tem o hábito de tomar banho, a gente tem o hábito de tanta coisa. Tudo é hábito. Ninguém toma banho porque só se sente sujo. Você tá limpo, mas quer tomar banho porque tá calor, você tá acostumado a acordar e tomar banho. Você não dormiu correndo para acordar suado. Então, por que você quer tomar banho ao acordar? Porque é um hábito. Então, hábito tem a ver com o que você associa a sua vida com o contexto da sua realidade. Então, quando a gente fala de educação alimentar, atividade física, trabalho, estudo, isso são hábitos dentro do contexto da sua vida. Seja ela social, seja ela particular, enfim, familiar.
Então, quando a gente fala de hábito, a gente quer ensinar, né? Como eu falou de educação nutricional, mas ampliando esse conceito. Sim. Quando a gente fala de hábito, a gente fala de construção do seu estilo, do seu modo de vida. Então, e isso se torna aderido a você, né? Pensando em ao longo prazo ou dentro do prazo da sua vida. Então, eu tenho um problema muito sério quando eu estou atuando como nutricionista, seja consultório, seja dando consultoria, que eu atuo nessa área. Eu não gosto de dieta, eu não gosto nem desse termo, se banalizou esse termo. Dieta é o quê? É um roteiro que um robô segue. Né? E quando você ensina um paciente, porque é ensinar mesmo, a ele construir o estilo dele, que para ele se adequa a um estilo de vida, dentro do contexto dele, de família, de trabalho, de estudo, vida pessoal, vida social, enfim, aquele ali ele vai começar a construir, entender quem ele é. Olha o porquê hábito, porque você começa a entender quem você é, começa a entender o que você é capaz de atingir, de fazer, suas limitações, enfim, e transformar aquilo no seu contexto de vida. Por isso que hábito é contexto, não é texto. É esse conceito que a gente hoje aprende para passar, primeiro aplica em nós mesmos e passa, porque quando a gente pensa em hábito, a gente pensa em contexto. Com certeza. E o hábito, né, Márcio tocou em pontos muito, muito legais, mas acredito que a cultura também, né, Márcio, que a gente está inserido, o contexto familiar, porque todo contexto traz experiência, seja um contexto positivo ou negativo. Você vai tirar lições de onde você está inserido. E desde a infância até a fase adulta, independente, até do começo ao fim da sua vida, você vai estar inserido dentro de uma família. Tá? E a cultura dessa família é um fator predominante para o que aquela pessoa vai galgar em questões de hábitos ao longo da sua vida. E aí, esse gatilho cultural é muito difícil de ser mudado. Existem mitos, existem tabus acerca desse gatilho cultural, que a pessoa ela é tão resistente à mudança que ela não chega num grau de fase de contemplação. Ela entende que precisa mudar, mas ela não contempla a mudança, porque para ela viveu a vida toda daquela forma e ela tá viva. Ela tá viva. Né? E ela viu pessoas vivas no contexto. E ela viu pessoas vivas no contexto. Ah, minha avó tá viva até hoje. Quem nunca escutou isso? Tá, mas tua avó tá viva até hoje fazendo o quê? Tomando glifage, losartana, remédios ali pra diabetes, hipertensão. Tua avó viveu ou ela tá sobrevivendo? Será que ela tá tendo uma qualidade de vida que ela gostaria de ter na terceira idade? E essa qualidade de vida, essa longevidade, ela só vai acontecer se a promoção, se a adoção dos novos hábitos acontecerem enquanto jovem. Né? E por isso o papel de nós profissionais da saúde é um papel crucial nessa retomada. E aí, cada paciente é único, cada pessoa tem um contexto. Todos os caminhos levam a se alimentar melhor, a ter uma rotina de exercícios, mas para cada pessoa o horário vai ser diferente, o tipo de exercício vai ser diferente, a estratégia nutricional vai ser diferente. Até essa pessoa chegar a ter uma alta nutricional, até você dizer, poxa, tu estava nesse patamar, tu chegou nesse, tu já está independente, autônomo das tuas ações, tu já pode galgar sozinho essa vida de hábitos saudáveis. E que bom que você chegou nesse patamar e não precisa mais de mim momentaneamente. Porque a gente sabe que a depender da estratégia, do objetivo do paciente depois, né? Eu atendo muito paciente de objetivo estético. Então, ganhar massa, perder gordura. E isso está muito em alta ultimamente. Então, esse paciente é muito recorrente no consultório. Mas a pauta hábito saudável é difícil mudar quando não se tem essa fase de contemplação. Quando a pessoa não quer, é difícil. Na verdade, o que o Neto está falando é bem, bem interessante, porque parece que a nutrição em si, ou a área da saúde em si, não fala só nutrição não, porque vai muito mais do que isso. É um contexto de cara crachá. Eu traço um objetivo específico e aí sim eu vou para um personal, eu vou para um nutrólogo, eu vou para um nutricionista por causa de um objetivo específico. Aí eu associo um pouco da engenharia, né, que diz que você ser um engenheiro, nutricionista,
É estrategista, na soma da estrategista. Porque você ter objetivos específicos não funciona para a saúde. Não funciona para a saúde. Exceto casos específicos, como atletas. Mas para pessoas normais, objetivos específicos não aderem a hábitos. Porque vai ter uma temporalidade para aquilo. Eu quero perder 10 quilos. Quando você perdeu, parou. Então, esses são objetivos específicos. Não, eu quero ter uma boa memória, eu quero trabalhar melhor, eu quero ter uma habilidade para cuidar do meu filho, eu quero, quando eu tiver 60 anos, eu quero poder brincar com os meus netos. Isso sim são objetivos para a vida. Então, quando a gente começar a passar da fase de parar de ter objetivos específicos e traçar verdadeiros objetivos para a vida, a gente vai entender o conceito de hábito. Porque hábito é para a vida. Objetivos específicos é para resultados específicos. Por que a gente fala isso? Porque na área da nutrição esportiva que a gente atua, né, a maior demanda, isso é 95% dos nossos pacientes, seja homem, mulher, papagaio, cachorro, periquito, vem com objetivos específicos. E aí o nosso trabalho é do específico ampliar. Então são pacientes que é ótimo atender, mas dão mais trabalhos. Porque até eles entenderem que estão atingindo o objetivo específico dele, a gente está indo assim, ó, tentando ampliar a visão deles, né? Rapaz, para tu querer ter a estética que tu pensas que vai ter, tu tem que conhecer teu corpo, conhecer tuas limitações, conhecer tua genética, então, todos os parâmetros. Então, as pessoas, elas estão muito hoje do cara crachá, ver aquela imagem, eu quero ser aquilo ali, né? Ah, eu quero ter aquele físico, aquela disposição. Não é aquela, é a sua. Descubra a sua, né? Então, ainda sendo redundante na questão do hábito, só ratificando o que ele falou. Então, quando as pessoas entenderem o seu individual, vão entender qual é o hábito necessário para que ele tenha para a sua saúde. É sobre fazer o básico. Vai rodar nesse básico. O básico é o básico. E aí, normalmente, a gente sempre quer resolver o problema com algo específico. Uma cápsula, né? Um remédio. Um plano específico. Um plano. As pessoas acham ainda hoje, pleno 2024, que existe algo que é milagroso. Que existe algo que eu tomo e muda da água pro vinho. O shake do emagrecimento. O shake do emagrecimento, o remédio, a pílula mágica. E isso não é hábito. Você pode ter o hábito de tomar tais manejos ali, cápsulas, enfim. A prática, você pode ter a prática de tomar, Pode né? ter a prática, mas tu não tá tendo mudança de mindset, tu não tá tendo mudança de comportamento. E longevidade é isso, é ter um hábito saudável para a vida toda, é fazer o básico. É poder brincar com os filhos, é poder andar daqui para ali, subir uma escada sem ficar ofegante. Isso é o maior objetivo na promoção da saúde. E as pessoas estão perdendo isso cada vez mais. E quando o paciente chega no consultório, ele vem com o objetivo em mente. E ele sai de lá. No acompanhamento, nos retornos, a gente acaba percebendo que a gente sabe o que fazer com o paciente. Mas ele vem querendo uma coisa e a gente melhora tudo na vida dele. Ele começa a dormir melhor, ele aumenta a frequência dos treinos, ele mastiga melhor, ele bebe mais água. Era uma dor de cabeça que tinha, emocional já não tem mais. Era uma ansiedade que estava muito aflorada, já reduz. Então, nosso papel é fundamental. O papel do profissional de saúde, no geral, é indispensável. Cara, muito boa a conversa. Vamos lá. Quando eu fiz essa pergunta aqui no off, vocês falaram que daria um podcast só disso. Daria. Quero que vocês resumam um pouquinho, tá? Quais são os mitos comuns da nutrição e do exercício físico? Vou transformar em pergunta. Eu recebo muita pergunta, tipo assim, tal alimento engorda? Tal alimento emagrece? Então, um dos mitos que eu sou confrontado quase que diariamente, eu já estava conversando com uma amiga minha, também nutricionista de Minas Gerais, esse achismo das pessoas de achar que um alimento específico, quando eu falo alimento, tá? Não vou falar de produto alimentício, né, processado, enfim, não. Quando um alimento específico, ele vai engordar ou vai emagrecer você. Então, é um mito você contextualizar o seu metabolismo, condicionar a resposta metabólica que você vai ter, porque você consumiu um abacate, uma manga que é muito doce, então diabético não pode comer manga.
Né? Então, eu estou dando nesse contexto. Né? Então, um dos mitos é você achar que um alimento específico, sem você contextualizá-lo em quantidade, em quando, e como e por quê, ele vai te emagrecer ou ele vai te engordar. Então, isso é um mito que até hoje nós profissionais somos confrontados. Esse é o mito mais clássico, né? E isso é recorrente no consultório. Corrente, é incrível. Eu faço assim, ano após ano, eu tô batendo na mesma tecla em consultório. Quando, por exemplo, eu falo para o paciente em emagrecimento, que ele pode comer mais numa refeição, e ele acredita que não. E aí eu sempre faço cardápios variados e eu penso na autonomia e independência sempre na ação do paciente, porque eu quero promover adesão, eu quero que ele tenha opções. E aí eu falo, ó, se tu quiser comer feijão com arroz, é uma combinação perfeita na hora do almoço. Mas tu sabia que tu... engordar. Não vai não. E que feijão com arroz muitas pessoas acham que engorda, pelo amor de Deus. Pelo amor de não Deus, engorda. gente. E aí eu falo, ó, tu pode trocar o arroz caso tu não queira, em momentos estratégicos. Se tu quiser comer mais, troca o arroz por batata inglesa cozida. Porque batata inglesa cozida, ela é menos calórica e na proporção da substituição tu pode ter um volume maior no prato desse alimento. E aí tu combina com feijão também, que tem uma densidade calórica menor, é mais rica em fibra, tu vai ficar super cheio, satisfeito na hora do almoço. E tu vai passar a tarde com menos chances de beliscar, sabe? Então existe muito mito acerca. Pão engorda, tapioca emagrece. Só que o que determina tudo isso no engordar ou o emagrecer é o contexto calórico que a pessoa está inserida no dia. Se a pessoa é ativa, se ela não é. Se é sedentária, se não é. Perfeito. Se ela está com uma função insulínica boa, em questão de exames laboratoriais. Tudo isso vai ser muito distinto de pessoa para pessoa. Agora eu queria colocar a lenha na fogueira. Vamos jogar aqui na mesa. Vocês acham que profissional de saúde ele precisa ser visualmente reflexo da saúde? Vamos lá. Mito vamos ou lá. verdade? Vamos lá. Boa, Márcio. Se eu chego, eu vejo um cara formado em educação física. Vou dar um exemplo de educação física. Eu tinha uns professores lá de educação física na escola. Os caras era... A pessoa fala, fez educação física é AD, só pode. No mínimo que eu espero... Igual, eu contrato que é um personal trainer pra mim. Ele chega lá, ele é gordo. Fazer o quê? Ele é totalmente fora de forma. Que credibilidade ele me passa? Credibilidade, boa. Tu iria para um pneumologista que fuma? Não, é uma pergunta bem... Com certeza não. Mas tu ia saber que ele fuma como? Porque na consulta talvez ele não estivesse fumando, Aham. né? Essa pergunta sempre é recorrente que Márcio jogou. E eu sempre converso e falo sobre isso quando eu tenho a oportunidade. As melhores professoras que eu tive em graduação, elas não tinham o padrão estético que é colocado a nós nutricionistas para ter. E eu digo, eram professoras em estado nutricional de obesidade, muitas, por exemplo. E nós precisamos entender que os melhores profissionais não estão no consultório. Eles estão em laboratórios. Eles estão promovendo pesquisas para que nós, em consultório, possamos consumir do que eles estão, para ter embasamento do que a gente vai fazer no consultório. Então, a área, ela é muito extensa, sabe? Por isso que você vai ver inúmeros profissionais nutricionistas que não têm o físico, né, que o padrão da sociedade profissional, conta acerca dessa profissão, diz que é preciso ter. Para passar credibilidade, né? Deixa eu ampliar no nosso conhecimento. Se você pegar o seu exemplo que você utilizou, você associou muito a área de esporte. Então, a gente pode classificar que sim. Na área de esporte, é meio que condicional, né? A estética refletir o que você vende. Então, eu concordo. Eu concordo que para um nutricionista especificamente na área esportiva, um personal trainer, eu concordo o paciente querer cobrar isso do seu profissional que ele vai contratar. Então, eu tô dizendo assim, o paciente ele é livre em condicionar a credibilidade dele com o que ele está vendo. Ele é livre. Mas a pessoa do outro lado precisa entender que o que ele pensa que ele deseja não gera obrigação ao profissional.
É um parâmetro dele. Então as pessoas precisam aceitar que o meu parâmetro não pertence a então, é o meu parâmetro. Eu, Márcio, não contrato um personal. Tudo bem. Você é livre para querer contratar quem você quiser. Mas a tua liberdade não me obriga. A tua liberdade não me escraviza. Então, a área esportiva tem muito disso. Tem muito desse conceito de escravizar a pessoa, né? O personal trainer tem que ser shapeado, o nutricionista da área esportiva não pode tomar um refrigerante ou comer uma pizza, né? Já quando a gente entra na área funcional, que é a nossa área clínica, né? Que trabalha mais com comorbidades do que a estética da pessoa, ali o paciente exige mais conhecimento seu do que o que ele está vendo. Ele quer que você ajude ele a sair daquela condição de saúde que ele se encontra. E olha que eu tô falando de pessoas normais. Então, em resumo, as pessoas precisam entender que existe uma régua, uma linha entre o que o profissional quer ser. Eu quero ser conhecido não pela minha imagem, que eu não sou modelo. Eu quero ser conhecido pela habilidade de conhecer a dor do outro, de conseguir direcioná-lo no caminho que ele precisa chegar. Se as pessoas olharem para mim e não verem o que elas precisam ver, bem-vindo a outros profissionais. Tem vários no mercado. Eu sou aquela pessoa que quero ser conhecida, vamos dizer assim, pelo que eu sou capaz de fazer, não do que eu sou capaz de mostrar, né? Então, é necessário que a gente converse sobre isso para várias profissões. Porque ninguém olha para mim e vê que eu sou engenheiro químico há 18 anos. Ah, porque eu não tô com capacete na cabeça. Então, por que a nutrição, o profissional de educação física ou o fisioterapeuta, existe esse outdoor, precisa vender-se nesse outdoor? Não, é porque as pessoas estão querendo condicionar. Elas querem ver nele o que elas querem ter. Sim. Né? Porque igual aí, eu tenho meus melhores professores, eles não necessariamente, e os melhores amigos da área da nutrição que eu tenho, não necessariamente eles tem o padrão estético. Tem o padrão estético. Isso não condiciona a não terem hábitos saudáveis. Quando não se entende síndrome metabólica, a gente conceitua do jeito que quiser. Então, por isso que nós falamos de hábito. Porque o hábito, ele perpassa da imagem que você tem estética e ela vai para quem é você. Então, assim, quebrando esse mito. Você tem direito, você que está ouvindo a gente, você tem direito de condicionar o que você quiser do profissional que você quer contratar. O parâmetro que eu quero contratar o profissional tem que morar perto da minha casa, tem que ter 70 anos, tem que ter shape, blá, blá, blá. A condição é sua. O que você define não te obriga a fazer o profissional ser quem você quer que ele seja. A condição é sua. Então eu gosto muito de dizer, quando eu troco nesse assunto, dessa forma, o lixo é seu. Perfeito, perfeito. Aí o pessoal me passa exercício, eu vou falar dieta porque foi Deus que escreveu aqui dieta, vamos? Seja livre, seja livre. Ele tá aprendendo agora. Vai aprender, vai aprender. E eu trabalho, eu estudo, eu vou pra igreja, eu faço um monte de coisa. Como é que eu vou achar tempo pra fazer isso? Como é que eu equilibro isso aí? Então, aí eu vou responder com uma pergunta. Você não tem tempo pra ter novos hábitos, certo? Certo. Seria isso? Você tem tempo pra orar? Tem tempo pra conversar com Deus? E aí, tem? Tenho. Isso é prioridade pra ti, Sim. correto? Pronto. Saindo disso, o que é mais prioridade em níveis na tua vida? Saindo de Deus, Saindo de Deus, vamos lá, seria me manter financeiramente, certo? trabalhar, e depois seria eu. Na verdade, eu era pra vir acima do trabalho, né? A gente tá chegando onde a gente pode conversar. Como é que tu vai trabalhar sem ter saúde pra trabalhar? E aí volta o que eu tava falando no início. Ou tu vai mudar pela dor, através de uma condição que vai te limitar até de trabalhar, ou tu começa a priorizar dentro de uma rotina que é super possível de adequarmos em qualquer contexto. Eu tenho um paciente que trabalha de madrugada, plantonista, que tem rotinas que passam o dia todo numa cirurgia, não pode parar para comer. Cada paciente tem um contexto singular e cada estratégia é distinta para cada um. Mas a gente consegue colocar dentro do que a nutrição pede, adequar, harmonizar, quantificar, qualificar cada refeição e em qualquer número de refeições por dia. Existem inúmeras estratégias.
inúmeras. E isso, volto a dizer, não é porque você não tem prioridade, é que você não tem uma estratégia para você, para dar certo. As pessoas gostam muito de usar o termo equilíbrio. Eu não sou contra, né? Cada um... Porque a gente está conversando aqui, são verdades relativas, né? Cada ser humano carrega uma verdade relativa. Absoluta só quem tem é Deus. Mas eu não acredito no equilíbrio. Não existe equilíbrio. Existe a necessidade do momento. Existe uma ferramenta que a gente usa muito numa avaliação de direcionamento ao paciente, uma roda da vida. É uma ferramenta que várias áreas podem utilizar quando vai se avaliar o comportamento para direcionar qual ponto do eixo precisa de mais atenção. Então, a gente vai ver lá o contexto. Digamos que eu vou avaliar você na roda da sua vida. Então, eu vou avaliar o seu contexto. Vida financeira, vida pessoal, vida de atividade física, alimentar, emocional, afetiva, profissional, enfim. Todos os eixos, todos os pilares que compõem a sua vida. E que são dinâmicos, não são estáticos. Hoje você tem alguns pilares, mas você pode ter outros. Hoje você não tem filho, então filho não está nesse pilar. Mas você vai casar e vai ter filho nessa sequência, né? Pra deixar bem claro. E aí você vai ter um novo pilar que vai reger sua vida. Então, a roda da vida vai te ensinar que aquilo ali não precisa ser homogêneo. Você vai dar a nota e o peso de importância e de prioridade conforme a circunstância te exige. Quando nós vamos ao médico e vimos com o pé na cova, a gente vai dar muito mais atenção à saúde. Quando a gente se vê com o agiota batendo na porta da gente, quase matando a gente que está devendo, vai dar mais atenção ao lado profissional, enfim. Então, eu entendo e eu traduzo isso que não é um equilíbrio. Existe a circunstância que vai te exigir. Então, se você precisa hoje, por você ter vários elementos que compõem a sua vida, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção à minha família, eu preciso ir para a igreja, eu preciso servir, eu preciso estudar, eu preciso. Nesse contexto, tá em todos os 10. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, e onde é que está o eu aqui? Então, quando eu perceber que para que aconteça esse giro e não vai ser em equilíbrio, e eu acho que é isso, eu penso que é isso que o ser humano se prende. Poxa, eu não consigo equilibrar isso, então não vai dar certo. Não precisa equilibrar. Você não vai treinar 8 horas, já que você trabalha 10 horas. Você não vai, você vai treinar 40 minutos. Então isso não é equilíbrio. Se fosse equilíbrio, seria também 8 horas. Você não trabalha 8 horas, mas você vai estar dando talvez o peso de 40 minutos que você faz uma atividade física seja tão semelhante ao peso de trabalhar 8 horas. Porque não tem a ver com o quanto você dá para equilibrar. É o resultado que é gerado por aquilo que você dá. Às vezes você faz uma ligação para uma pessoa que você convive, um amigo, a pessoa afetiva. Aquela simples ligação gerou um peso tão importante quanto suas 10 horas de atenção que você deu na faculdade estudando. Então, as pessoas têm uma tendência de querer igualar as práticas. Você não precisa igualar, e sim gerar valor em cada prática que você fizer. Então, se você olhar o relógio, tem 24 horas. Se o ser humano aprender a gerir o tempo, isso até numa consulta a gente ensina, tá? É meio que um trabalho de coach, é meio que um trabalho de personal style, é um monte de coisa que a gente vai aprendendo ao longo da profissão, porque as pessoas têm apressado essa necessidade. E para quem trabalha com a saúde e se importa com o outro, por isso que perpassa de um plano alimentar, de uma dieta, de um papelzinho com X e Y. A gente vai aprendendo esses elementos para entender o outro. Então, quando a gente ensina a ideia do gerir tempo, é você parar, botar na louça o que você tem, quanto tempo você gasta para cada um, e você estudar o eu. Então, existe sim condições, existem situações que você não tem tempo e não tem condições de fazer aquilo. E tá tudo bem. Se você, pelo menos, visualizar aquilo, você não vai se cobrar. As pessoas se cobram por aquilo que nem se conhecem. Então, é muita desculpa e pouco autoconhecimento. O que nós temos visto, pelo menos pela nossa conversa aqui, o que a gente tem visto na mesa do consultório, é muito mais desculpas do que autoconhecimento. Então, a gente meio que faz as pessoas perpassarem por esse processo de autoconhecimento, visualizar a roda da sua vida e destacar os pilares que não necessariamente estão em equilíbrio, mas que estão sem atenção. Então, quando você começa a dar essa atenção, você começa a fazer bem.
As pessoas vivem muito em dicotomia, 8 ou 80. Isso. Ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Não faço nada. Aí o equilíbrio tá nessa questão, mas não é um equilíbrio de 50%. Existe um princípio do SUS ali que é a igualdade com justiça. Dar mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos. E aí você consegue discernir o que vai fazer na rotina de cada paciente, sabe? Aí volta a tocar. Eu costumo dizer no consultório que eu não resolvo a vida do paciente em apenas uma consulta. Não. É impossível. Impossível. A pessoa viveu 30, sei lá, tem um paciente de 30, 40, 50 anos, independente. Viveu 30, 40 anos da sua vida tendo uma cultura, um hábito, vivendo de tal forma, aprendendo várias outras coisas. Tem pacientes que são bem resistentes, são donos da verdade e acham que o pai Google é o pai de tudo. Então, tem paciente na consulta, está conversando com você está explicando com embasamento. O paciente está pesquisando no Google se eu estou falando a verdade. É assim mesmo. Né? Eu posso ver sua tela, chega esse paciente, eu posso ver tua tela que tá digitando? Pode, a gente vira computador assim, se tiver uma televisão também. Olha, você tá vendo o que eu tô digitando aqui, é sobre você. Quando é online é a mesma coisa, eu tô compartilhando minha tela, você vê que eu não tô, é assim. É complicado, mudar, a gente não quer mudar a opinião, a gente quer educar. De certa forma, muda-se a opinião da pessoa frente ao que ela tá pensando, não sobre nós. Né? Não é sobre o que eu quero fazer, não é o que Márcio quer fazer. É o que a gente sabe através do que a gente estuda. E a gente filtra da melhor forma e dá mastigado para o paciente seguir. E aí eu sempre toco na tecla da adesão. A gente sabe o que precisa fazer em determinadas situações, seja esportiva, seja clínica, seja em tratar condições de doença. A gente tem um script do que precisa ser feito, porque a gente não trata o paciente com vozes da cabeça. Né? A gente tem que ir a campo para estudar. Adorei isso. Né? Vozes da cabeça. Não tem como. Então, como eu vou inserir isso na vida do paciente? Aí eu mando um formulário pré-consulta gigantesco para o paciente, converso mais de 1h30 com ele na consulta, entendo a rotina dele, pergunto se ele trabalha, se ele estuda, se ele tem filho, porque eu tenho que pensar, essa pessoa vai fazer a comida para ele e para o filho. Então, vou tentar fazer com que eu não mude tanto a alimentação dele, mas que ele consiga fazer tudo junto. Pega a família toda, o que eu mudo mais é a quantidade e a logística para ele. E aí eu dou independência nas ações. A maioria dos pacientes fala, Elton, parece que eu não tô seguindo dieta. Aí eu falo, você não tá seguindo dieta. Você tá seguindo o plano de fulano, o plano de Maria, o plano de José. Porque dieta, na raiz da palavra, é tudo o que você come. Todo mundo aqui está em dieta, porque todo mundo come. Todo mundo tem um padrão alimentar. Talvez o padrão alimentar dietético que você está inserido hoje não seja saudável em questão de nutrição do corpo, né? Para promover esse ambiente saudável. E aí, abrindo um parênteses nessa questão saudável, adoção de hábitos saudáveis, eu sempre falo isso em rodas de conversa. Por quê? Eu tenho um padrão, né, acerca do que a gente vê na literatura, que dá para ser flexível na prescrição de um planejamento alimentar. E mesa, né, requer comida. Mesa une pessoas, contextos sociais. E nós, crentes, seguidores de Cristo, gostamos de comer, né? Então, sempre pós-culto, pós-reunião, ou nas Ou até antes também. Ou até antes também, após os pequenos grupos ali. Nós temos um momento de comunhão e comer. E eu sempre como. Eu não deixo de estar inserido nesses ambientes. Seja de uma pizza, de um hambúrguer, de um bolo, de um açaí. E as pessoas sempre falam, pode nutri. E pode nutri. E eu sempre falo, pode e deve. Sabe? Porque eu sei o contexto que eu estou inserido. Eu sei que aquilo ali é esporádico e eu sei o que eu faço mais na semana. Num contexto semanal, vamos supor que um paciente faça 5 refeições por dia. Ele vai ter 35 na semana. Se eu programo refeições mais calóricas dentro de um planejamento estratégico, 3, 4 vezes na semana, ou até todos os dias, em uma refeição, 10, 15% do processo não vai atrapalhar esse paciente. Mas volto a dizer, é necessário entender quem é o paciente, para então o plano ser estratégico para ele. Tudo pode, você pode comer de tudo, mas não tudo. É legal ver vocês falando o quanto estuda na vida da pessoa para passar o plano, eu ia falar dieta, o plano. Aí vem alguém, chega lá no Google. ChatGPT. Como emagrecer. Aí a pessoa, eita, um plano aqui, ó, deixa eu fazer. E faz melhor que a gente. Eu digo, não, se for pro ChatGPT, vai fazer melhor do que eu. Mas se existe algo que eu aprendi na parte de Deus
para minha vida e eu trouxe para minha profissão. Primeiro como engenheiro, porque eu sempre liderei pessoas, sempre fui supervisor, então eu sempre cuidei de pessoas. E foi isso que me levou à nutrição. Somente uma alma humana, ela consegue entender outra alma humana. E quando você senta à mesa no meu consultório, na minha casa online, com o Elton também, nós somos uma alma humana querendo entender aquela outra alma humana. E nenhuma máquina vai fazer isso. Vai ter empatia. Nenhuma máquina vai gerar isso. Porque somos providos de alguém que sabe o que é Deus. Fomos providos de alguém que gerou isso em nós. E nenhum homem vai conseguir reproduzir. Então, quando a gente pensa em saúde física, voltando a coisas que a gente comentou sobre ser cristão, sobre vaidade, ou até mesmo sobre devemos ou não, se é pecado ou não, foi-se pago um preço muito alto para nós, para que nós banalizemos a vida, né? Então, quando a gente cuida da nossa saúde física, isso perpassa do estético. O estético é resultado. Quando a gente cuida da nossa saúde mental, quando nós cuidamos da nossa saúde espiritual, a gente valoriza o preço que foi pago por nós, que foi o sangue de Jesus. Então, sim, se eu fosse ser bem pragmático, é obrigação do cristão cuidar da saúde física, por honra e glória daquele que pagou o preço por nós. Nós não só somos alma, nós não só somos espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então, a matéria precisa ser cuidada, porque sim, condenável você estar ciente de hábitos que não zelam pelo templo. Pensando em exemplos bem simples. Por que todo mundo varre a casa? Para tirar a sujeira. Então eu tenho que entender que para tirar a sujeira eu tenho que varrer a casa. Então para eu ter vida saudável eu tenho que cuidar da vida. Se eu quero ter corpo saudável, preciso cuidar. Isso não é vaidade. A vaidade é a escravidão gerada sobre aquilo que você faz. Né? Então, muitas vezes trabalhar em excesso, workaholic, é uma vaidade. Mas como a sociedade não prega isso como vaidade, você não se sente oprimido por isso. Mas a vida manda conta. Então, muitas vezes a gente precisa ser ridicularizado ou ser diagnosticado com aquela problemática para se dar conta. Mas entenda que também é pecado, pela negligência. E o cristão precisa ter essa percepção. É negligência minha não cuidar da minha saúde. Aos sedentários, eu dou esse recado. É negligência, com autoridade em Deus eu digo, é negligência espiritual também não cuidar do corpo. Tá? Então, voltando a esse contexto, é por isso que eu repito, né? Somente uma alma humana consegue entender a outra alma humana. Porque viemos de alguém que colocou essa alma em nós. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos todos os elementos que nos são expostos para cuidar. Então, Márcio, então orar é tão igual quanto cuidar do corpo? Não necessariamente. Né? Não é nesse 1 mais 1 igual a 2. Né? Timóteo já vai ensinar isso. Que o físico ele vai ter um preço e a vida espiritual vai ter outro. 1 Timóteo 4 fala isso também. Mas por que Paulo fala isso a Timóteo? Por que Paulo traz esses contextos? Porque cada ser humano vai entender o que é que o corpo precisa e o que é que a alma precisa. Mas ambos precisam. Ele traz as necessidades do corpo e da alma. Ele não diz quem é mais, quem é menos. Ele diz, nós precisamos. E a alma traz pela piedade, ele vai dizer. E o corpo é um pouco negligenciado. Por que o Senhor fez Paulo escrever isso? Né? Então, fica aí para incomodar aos sedentários cristãos. Verdade. Ouçam a voz dizendo, vou melhorar. Deixe isso registrado, vale cortar não. E tem muitos cristãos que se apegam àquela passagem lá, né? Que o Senhor inspirado ali, Paulo, que fala que nós não somos condenados pelo que bebemos, pelo que comemos. E aí muitos tiram isso de contexto e falam, eu posso comer de tudo, eu posso beber de tudo, né?
Então a gente tem que ter discernimento quanto a isso também. Ou então, Eclesiastes 3, né? Vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então eu vou cuidar. Eu fui uma pessoa desse tipo, há muito tempo atrás, né? Tudo é vaidade, isso é vaidade. Opa, calma, né? Então vamos entender o que é vaidade para a gente poder denominar como vaidade, tá? Então, sim, cristão, ele cuida da saúde, sim. Até muitos cristãos também usam uma passagem que está lá em Eclesiastes que fala que o corpo voltará para o pó de onde veio e o espírito voltará para Deus que o deu. Então, se o corpo vai voltar pro pó, por que eu vou cuidar dele? Cuida não, varão, cuida não. Se o corpo não fosse importante, o templo do espírito era a alma, né? Exatamente. Forte isso, varão. Vamos lá. A gente entrou para essa parte aí agora de a gente ser templo. O Márcio explanou bastante o porquê a gente tem que cuidar do templo, tudinho. Mas agora, vocês recebem muito cristão no caso, vocês consultam muito as pessoas que são cristãos, são crentes? Sim, grande parcela tem um convívio assim com cristãos, né? E a maioria vem com cunho estético também, não só de saúde, né? Muitos procuram e falam, eu quero emagrecer porque eu não tô com autoestima. São seres humanos, São né? seres humanos. Nós temos demandas. Ainda estamos na matéria física, terrena, ainda que tenhamos que olhar para as coisas do alto e desejá-las, né, para não ficarmos só nesse plano aqui e vir pensamentos acelerados, ansiedade, né, pois sabemos que a graça do Senhor nos basta e Ele nos alimenta, Ele alimenta até os pássaros, quem dirá a nós, né? Então, a gente precisa colocar tudo nas mãos do Senhor, mas fazer a nossa parte também. Então, sim, eu recebo muitos cristãos que têm esse entendimento, são menos extremistas, né, não seguem tanto usos e costumes que acabam até atrapalham muito, porque existe muito tabu em algumas denominações que muitos crentes, né, muitos seguidores de Cristo não treinam, né, não se alimentam como deveriam, porque existe uma doutrina humana que faz com que esse seguidor, né, esse membro de tal denominação, ele tenha medo, muitas vezes, de realizar um exercício, porque a doutrina humana falou para não realizar, ou até por obediência também, né, acaba respeitando. Tem um caso lá conhecido da minha mãe, que ela praticava crossfit e se machucou no crossfit, então é da igreja lá que minha mãe faz parte, e aí o superior a ela lá, né, falou para ela não ir mais, porque se machucou no crossfit, no exercício. Mas se bem soubesse, orientaria a entender por quê, como foi, como se deu. Existe um profissional, existe outro, procure outro, irmão. Não deixe de ir, não, né? Cuide da sua saúde, mas tenha mais atenção da próxima vez. Então a gente precisa mais orientar, educar acerca do que dizer só faz e não faz. Eu tenho vários pacientes que são líderes, padres, pastores, presbíteros, enfim, diáconos, e gosto muito de atender esse público especificamente. Por quê? Porque a rotina dessas pessoas são bem vulneráveis, né? Em questões de tempo, em questões de oferta mesmo de alimento, porque cada culto vai jantar na casa de um, vai jantar... O controle alimentar é bem mais difícil. Então, quando eles adentram no conceito de querer se cuidar, eu gosto muito. Mas qual é a problemática do que o cristão hoje ele sofre? É a bandeira. O cristão, ele não é um ser inanimado. Ele é um ser humano. Então, o cristão e o não cristão, eles devem ter hábitos iguais quando pensamos em saúde. Não é porque a pessoa é cristã ou não cristão que vai cuidar mais ou vai cuidar menos. Pelo contrário, o cristão, como a palavra diz, do id, do ekbalo, nós temos que estar inserido na sociedade. As pessoas querem ser cristãos guardados de uma casa. Não, você tem que viver saúde, vender saúde, revelar saúde e dizer que aquilo
aquilo ali é para honrar o Senhor e no meio da sociedade. Não é escondendo sua lâmpada que você vai ser luz, não. Então as pessoas parecem que emblemaram algumas condicionantes para ser cristão, né? Se eu sou cristão ou se eu não sou cristão, enfim, eu não gosto nem de usar esses termos. Sou ser humano, gente. Então, quantos seres humanos são tão bem na saúde, no comportamento, que vendem muito mais honra a Deus, sem falar do próprio nome de Deus, do que nós que falamos em nome de Cristo, né? E quantas tapas na cara eu já levei por pessoas não cristãs, né? E muitas aspas aí. Porque o que é ser cristão e não cristão? Quando eu falo em sociedade, quando eu falo em hábitos favoráveis à sociedade, né? Então, nesse contexto, eu penso que gosto de atender esse público. Tem um público misto, enfim. Mas gosto de ver pessoas que querem testemunhar a Cristo também na área de saúde. E acredite, a gente ora junto, fala de Deus. É uma maravilha. É bem assim? É bem assim. Surgiu uma dúvida que eu vou perguntar agora. Consultoria grátis. A pessoa tá lá, vocês passam tudinho o plano e a pessoa fala, eu vou jejuar. Quantos dias? Não sei. Isso atrapalha ou não? Depende do processo. Se ela falar que vai jejuar, mas ela tá no processo de ganho, vai atrapalhar, porque ela não vai terminar o dia com a demanda calórica necessária para o objetivo dela. Em emagrecimento, não atrapalharia tanto, sabe? Mas no jejum a gente tem algumas particularidades. Tempo de jejum, quantas horas vai ser esse jejum, se vai ser total, se vai ser parcial, se vai ser só de líquido, se vai ser jejum de Daniel ali com legumes e frutas. Então inúmeras particularidades no jejum. Então, depende. A palavrinha mágica da nossa área é depende. E ele vai explanar o que é que nesse momento é mais importante. Lembra da roda da vida? Qual é o mais importante hoje? Qual é o pilar que hoje você quer priorizar? Não, eu quero priorizar minha vida espiritual e quero priorizar o meu jejum. Ótimo, então vamos apresentar você como você vai se comportar no seu jejum e vamos cuidar de você no seu jejum. Para não comprometer a saúde também. Para não comprometer a saúde. Esqueça outros objetivos. Ganho, perda, esqueça. Vamos favorecer você na condição de jejum, para evitar você ter a dor de cabeça, evitar que você tenha espasmos, evitar que você tenha fraqueza, etc e tal. Então, vamos auxiliar você nutricionalmente no seu contexto de jejum. Então, quando a pessoa é transparente e revela os hábitos e a condição que ela quer adentrar, fica muito mais fácil a gente ser assertivo na estratégia e ser transparente. Ó. Quer ir aqui, você vai ter esses resultados. Vou dar um exemplo que, com certeza, não somente mais vai também entra. Entrei na academia e quero utilizar esteroides. Você é contra ou a favor, Márcio? Não sou, é o cara que vai usar. A vida é dele. Se ele quiser se jogar na ponta, eu vou só orar para que ele não se jogue. Mas se ele quiser se jogar, não sou eu que vou parar. Então eu explano. Márcio, sei ao passo de explanar todos os pontos que ele precisa saber. É só me perguntar. Vou dizer pode tomar ou não? Não, porque eu não mando na pessoa. Porém, se a pessoa chega assim, eu já uso e preciso de ajuda, tá bom. Vou condicionar ele naquela condição. Eu não uso, não quero usar. Maravilha. Vou naquela condição. Entendeu? A gente inicia. Mas o conceito que eu quero dizer é o seguinte. Quando o paciente é transparente, favorece a assertividade da estratégia. Então, basicamente é isso. Seja num jejum. Márcio, eu quero fazer triatlo, quero me preparar, eu tenho 2 pacientes hoje que querem se preparar para fazer meia maratona. Mas eu não tenho condicionamento físico. Ótimo, verdade que ajuda. Então a gente vai caminhar, então você não vai fazer essa maratona nos próximos 3 meses, meu filho. Senão a lesão vai vir certa. E o trauma também. Vamos aumentar isso de 6 meses para 9 meses? Então, quando acontece uma verdade dentro do consultório, você favorece ao profissional ser assertivo na estratégia e fazer você chegar além dos seus objetivos. Eu penso que o princípio é desse jeito. É bem isso. Massa! Agora a gente vai entrar na fase que eu mais gosto. Fala que eu te escuto. Chamado Perguntas da Minha Cabeça. Vozes da sua cabeça. Vamos lá. Uma pessoa
que faz exercício, bate cota de água, dorme bem, mas não se alimenta bem, ou qualquer uma dessas coisas, ela faz 3, mas falta 1, consegue ter um resultado bom, completo? Depende. Quem é a pessoa? E o que é resultado bom e completo? É você chegar no seu objetivo. Qual ser o objetivo o quê? De recomposição corporal? De perder gordura? Vamos dizer que é perder gordura. Tá. Vamos lá primeiro para os pais. Vamos para como essa criança foi gerada, em que ambiente ela nasceu. As diretrizes de obesidade mostram que quando nenhum dos pais é obeso, tem 9% da criança carregar uma herança genética para ser obesa. Quando um dos pais 50% dessa criança nascer com herança que pode desenvolver obesidade. Tá? Quando os dois são, você chega até a 80% dessa criança carregar a herança genética da obesidade. Então, vamos entender quem era essa criança. Quem eram os pais dessa criança. Vocês voltam lá atrás mesmo. A gente sabe hoje que o que acontece com a mãe da nossa mãe acaba contemplando nossa genética até o fim da nossa vida. A herança genética é muito forte. Elton, estou sentenciado, tenho a genética da minha mãe. Não. O que expressa gene é o ambiente. Tá? Teu gene não te sentencia. Tu pode modular isso com teu ambiente, com teus hábitos que deveriam ser saudáveis. Então percebe que o meio ele é muito importante para essa condição. E aí volta a tua pergunta. Não existe o que é mais importante. Se é beber mais água, se é treinar mais, se é fazer dieta, se é dormir. Tá, se eu pudesse fazer um pilar aqui, eu colocaria o sono como é muito importante o sono. Muito, muito mesmo. Para tudo que a gente pensar. Mas cada um tem seu papel. Cada um tem sua prioridade. E todas precisam ser cumpridas ao longo do dia. De que forma vai ser inserido? Da forma que você pode realizar. Eu costumo dizer que existe uma régua. O caminho completo, se você fizer os 4 pilares, ou os pilares que você achar que tem que fazer, você vai chegar até aqui. Não consigo, então você vai chegar até aqui. Eu não consigo, você vai chegar até aqui. O resultado que você vai atingir é condicionante ao que você consegue adaptar dentro dos pilares básicos da saúde, que aí é a tríade do sono, do exercício físico, enfim. Mas adentra aí também saúde emocional, adentra aí também tantas outras coisas que perpassa do água, do sono e do exercício físico, entendeu? Então, não é tão simples a resposta, porque o ser humano ele não tem somente esses 3 pilares como pilares na sua vida. E isso é um mito. É você querer pragmatizar o que é, ou condicionar o que é que eu preciso para os resultados, porque você não se conhece. Tem tantos outros pilares que dependem de uma boa estrutura para você ter seu resultado. Eu tenho pacientes que não fizeram atividade física, não dormiam tão bem quanto deveriam, se tratava básico do calor, mas só porque resolveu a saúde emocional, melhorou o metabolismo. E aí entrou num caminho de dieta, de emagrecimento que não esperava entrar. Simplesmente porque a gente conseguiu modular a ansiedade, modular o estresse, modular os espasmos que tinha, modular a taquicardia, pressão sanguínea. E eu não falei de atividade física, eu não falei de alimentação, comeu a mesma coisa, não falei de sono, falei de saúde emocional. Estresse. Umas férias que essa pessoa tirou de 20 dias. Peça férias. Peça férias. Faça o seu peça férias. Pedi férias. Com 20 dias. Foi quando começou, não esperava, quando começou, eita, agora eu comecei a perder peso e emagrecer. Aí foi meu empurrãozinho para melhorar outros pilares. Então, às vezes, é a gente que cria as regras para os nossos objetivos. E aí eu tenho que vender o nosso peixe. É por isso que você precisa de um profissional sério, que estuda, que se preocupa com a outra pessoa do outro lado, porque sozinho você não chega. Chega não. Não chega. Senão, para que existe a profissão? Daqui a pouco a nutrição tá com um cara que vai ser uma cadeira de uma... Um médico vai ter uma cadeira de nutrição e vai ser chamado de nutricionista. Porque teve uma cadeira na faculdade. Não, gente, desculpa. Até nós precisamos de outros profissionais. Não sei se já aconteceu contigo, Márcio, mas eu já atendi colegas no consultório. Claro. Já atendi outro nutricionista. Então, para você ver o grau de importância que é o compromisso profissional e o grau de orientação que a gente precisa ter de compromisso, de educação, de compromisso com o profissional, não só com
quem nos procura, mas quem está disposto a mudar, de fato. Todas as vezes eu já falei a vocês, o meu pior coisa é a alimentação. Eu amo fritura, eu amo O que não presta? uma coquinha geladinha. Com gelo e limão. Com gelo e limão. De vidro. Hoje mesmo, antes de eu vir pra cá, eu comi 2 coxinhas. Foi o meu jantar. Mas toda vez que eu me disponho a entrar, a fazer exercício físico, na minha cabeça tem: se eu me alimentar menos, eu emagreço. Então o que é que eu faço? Eu não tomo café da manhã, aí eu almoço e janto. Entendi. As chances de tu comer mais, ingerir mais calorias no final de tarde e noite é muito grande se tu não fizer o café da manhã. Não, eu me recuso em responder. Uma pessoa que disse que comeu 2 coxinhas na nossa cara, num podcast, falando, eu não me recuso. Eu fico pensando assim, ele não tem amor à vida, não. A gente tá falando 2 horas aqui, o cara fala com a maior cara mais lavada do mundo, que comeu 2 coxinhas, meu jantar. E foi aquela lá do João Bezerra. Jantar, Como refeição, coxinha. jantar, como coxinha. Não, meu filho. Mas é muito legal ele falar que não toma café da manhã, porque acredito que é muito similar. Mas a maioria dos pacientes que chega no consultório, que quer emagrecer, todo mundo tem a mesma Quer rotina. parar de comer. Não toma o café da manhã, porque é um ciclo. Ele não toma café da manhã, mas ele acaba tendo mais fome à noite. Aí ele come mais de noite, ele não digeriu tudo que ele comeu à noite ainda. Aí ele acorda sem fome de manhã. E esse ciclo continua. A gente sabe que comer de manhã mais calorias, e dessas calorias serem oriundas mais de proteína, seguido de um pouquinho mais de fibra e carboidrato, Isso. atenua, diminui a busca por comida e a busca por comida e apetência alimentar, fim de tarde, noite. Então, na roda da vida ali de cada paciente, se ele conseguir começar o dia comendo mais, ele tem menos busca alimentar por alimentos hiperpalatáveis, mais calóricos e mais beliscados ao longo do dia. Eu costumo dizer, porque eu aprendi, que o café da manhã é de rei, com aquela mesa, né? O café da manhã é de rei, almoço de rainha, jantar de mendigo. Né? Então você vai diminuindo essa oferta pela demanda. Né? Todo mundo diz, não tomo café da manhã, não. Vai estar no hotel, eu como no hotel, como 3 cafés da manhã, né? Eu como tudo que é oferecido. Boa. Então, quem tá em casa diz, eu não tomo café da manhã não, mas basta estar num hotel que come até um javali. Né? Então, é safadeza. Não tem outra palavra, é preguiça, porque não quer acordar cedo para fazer sua alimentação, não tem uma programação alimentar. Todo mundo se programa para tudo, até para o show já compra o ingresso, mas não se programa para alimentação diária. Então, não se cuida, gente. Alguém toma vergonha na cara, né? Não se cuida. Usa o espelho para pentear o cabelo, mas não usa o espelho para se ver. Com a cara de zumbi, com a roxa cheia de mancha, e cararararará. Aí prefere ir numa farmácia comprar um monte de cosméticos, enfim, mas não cuida do dentro. Então não vai adentrar no conceito simples e básico de saudável. Verdade. O que a gente mais faz no dia é comer, se a gente parar pra pensar. E é o que a gente menos sabe fazer em questão de escolhas. Então, é necessário. Vou voltar sempre a essa tecla. O profissional é muito importante na questão da educação. Deus fez questão de abrir a cortina e me mandar uma pergunta pra fazer pra você. Eita glória. O nosso sedentário, ex, né? Em nome de Jesus. Não, ele come 6 pães durante a noite. Eu cheguei e tava comendo miojo. Calma, Márcio. A pergunta dele... Não condeno. A pergunta dele foi: tem dia que eu vou no rodízio à noite, como que nem um boi, e no outro dia, logo pela manhã, estou com muita fome. É normal? Pode ser, pode não Vamos lá. ser. É sério, é muita fome, assim, fora do normal. Quando eu como muito de noite. As pessoas não sabem o conceito de fome. A verdade é essa. Mas se você entender que você comeu, sei lá, 50 fatias de pizza, mas 0 nutriente, então você vai acordar com fome. Porque você comeu ali carboidrato simples, que é metabolizado numa velocidade que Mais rápido. muito mais rápido. Principalmente uma pessoa que tem um biotipo, um somatotipo que a gente chama, né, ectomorfo, que é magro, esquelético, Alongado. né, alongado. Então existe uma velocidade termogênica,
natural do metabolismo dele, que tem uma velocidade de digestão mais rápida do que um endomorfo, por exemplo. E pela pobreza nutricional da refeição, as pessoas acham que encher a barriga é se alimentar. E são duas coisas diferentes. Ele encheu a barriga com alimentos não ricos nutricionalmente falando. Não tinha fibra, não tinha proteína, né? Então ele encheu a barriga. Bastou dormir, deitar ou fazer suas necessidades logo de manhã cedo, que esvaziou a barriga. Mas de nutriente já não existia. Por isso que ele acordou com fome. É uma das respostas possíveis. Tá? A outra é o conceito de fome dele. O que é fome? É ter vontade de comer, é a barriga roncando ou ter apetite? Geralmente quem tem fome tem apetite. Se as pessoas têm fome, mas não têm apetite, isso não é fome. Verdade. Talvez possa estar errado, mas... E aí eu entro numa questão que as pessoas até riem. A gente sabe que durante a graduação, e sempre é objeto de estudo, na prática, o intestino, né? Costumo brincar em conversas que eu estudei mais o corpo humano, mais intestino do que alimento na faculdade. E ninguém acredita, né? O perfil de Davidson, eu posso estar errado, Davidson. Mas acredito que você é uma pessoa que evacua mais vezes ao dia. De 2 a 3 vezes, mano. Acertei, não acertei? Pronto. Aí está o cerne de tudo. Você é uma pessoa que tem esse peristaltismo, essa motilidade gástrica mais acelerada. Então, o que tu come não para no teu bucho. É basicamente isso. O resumo de tudo. Não para no teu bucho. Tu tem que estar sempre botando para dentro de novo. Chama de trânsito intestinal rápido, trânsito alimentar rápido. Enfim. Então, veja, já cantei a bola aí. Mas pela pobreza nutricional. Pela pobreza do que tu estás comendo. Pelo que tu me falou, já entendi logo a sacada. Pelo teu perfil e, né? Quando eu cheguei, tu tava comendo miojo, pô. Obrigado pela consultoria. Vamos lá. Não é nem dizer comendo, né? Dizer, jogando pra dentro. Porque até os verbos que a gente usa pro alimento não deveriam ser usados para as porcarias. Mas aí seria muito drama, né? Não vamos ser dramáticos. Mas a coxinha tava boa. Não tem problema, não. De frango com requeijão, era? Não, era só frango. Era aquela lá do terminal A vida de João manda Bezerra. conta. Que passa o dia todo lá, né? A vida Isso. manda conta. Mas tava quentinha. Claro. Claro, o sol. Um aquecimento natural. Nada contra. Eu de verdade. Nunca você vai... Nunca não, nunca é muito forte. Mas raramente você vai encontrar eu condenando você porque você tá comendo aquela besteira, blá, 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 blá. Não vou. Porque eu sei que amanhã você vai chorar ao meu ouvido. E eu vou devolver o choro com 2 pedras, porque eu não aliso. Não nasci pra alisar. Se alisar, se apaixona, não. Não aliso, é pau. Então, eu digo, por isso, a pessoa vem, né, com gordura, né, com adiposidade evoluída, com gordura visceral, e etc e tal, com dores nas articulações, e eu vou dizer o quê? Poxa, não vou dizer isso não, vou dizer, a culpa é sua. Vamos lá, meu povo. Eu tenho mais 2 perguntas que a gente tá quase beirando 1h30 já. É não? 1h07. Pensei que era É vigília. 1h07? Então tem um monte. Pessoas, pra quem quer emagrecer, fazer cardio na academia é essencial ou não? Você pergunta profissional de educação física, mas depois vão achar quem tá se metendo na área do Ó, estudo. nem entrando na área, não, mas a gente segue diretrizes. Boa saída, garoto! Mas então, se a gente pensar, vamos trazer o contexto de saudável de novo? O que a OMS prega? A Organização Mundial da Saúde, não é eu tô falando. Pelo menos 150 minutos de atividade cardiovascular aeróbica na semana. 150 minutos. Se a pessoa vai 5 dias na semana, dá pra segregar em 30 minutos cada dia. Outra atividade, esteira, bicicleta, corrida, tudo isso é atividade aeróbica, tá bom? Então, não é que seja predominante, não sei o que eu tô dizendo. A OMS tá falando que é essencial para manter saúde, não é nem questão de estética ainda. E nem emagrecimento. E nem emagrecimento. Ela tá falando sobre qualidade de vida, ela tá falando sobre se movimentar. E deixa eu te explicar o porquê, o motivo. O coração, ele é um motor. E a atividade aeróbica, ela faz com que a circulação sanguínea favoreça esse motor a funcionar. É como se fosse um óleo Singer. Então, quando a gente oferta, né, oferece essa prática da atividade aeróbica, faz assim, porque promove saúde. Porque faz o teu motor
funcionar regularmente. Se por causa disso, atrelado a um déficit calórico, atrelado a uma qualidade de vida, você vai emagrecer, isso é resultado, não é causa. Vou fazer cardio para emagrecer. Conceito errado. Vou só fazer cardio para manter ou conquistar um hábito saudável. Porque eu faço cardio e não emagreço. Eu faço cardio quase que todos os dias. E é 30 minutos por hábito, porque eu gosto, né? Eu gosto de correr, eu corro desde os 18 anos. E eu não emagreço. E aí? Então, será que está atrelado corrida com emagrecimento? Isso não quer dizer que não seja bom fazer. Sim, Não é claro. emagrecimento, né? Porque o que mais está tentando falar, explicando muito bem, é que o contexto é importante. Ele pode correr todos os dias, ainda assim tem uma demanda calórica que não está dentro de um processo objetivando emagrecimento. Se fosse assim, todo mundo que corresse, emagrecia. Mas, se a gente pensa no contexto de emagrecimento, se tu mantém o que tu tá comendo, não precisa mudar nada. Mantém o que tu tá comendo todos os dias, a mesma quantidade. Só de tu começar a correr, tu vai entrar em déficit calórico. Porque tu manteve a ingestão e tu aumentou o gasto de calorias. Então, isso por si só já te coloca num ambiente e provavelmente vai te fazer emagrecer. Agora, o que vai determinar o sucesso é se tu vai ter adesão e se tu vai manter até o ponto que tu quer chegar. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui na minha mente. É só mais uma que você estava acabando. Mais que isso é consultoria. Eu olho pra cá, não sei nem porquê. Só tem aqui perguntas espontâneas. E eu fico olhando pra cá. Vai ficar bonito. Eu já ouvi que cuscuz é muito bom pra vida essa saudável. Sim, sim. Mas agora, quando você só pega um cuscuz e bota um pouquinho, tipo umas 3 colheradas de margarina assim, pra dar aquela soltadinha só. Soltadinha. Só pra soltar. É bom. É gostoso. Gordura é o que dá sabor na refeição. Gordura dá sabor mesmo. Eu tenho paciente. Nossa, todo mundo tem essa conduta. Vai fazer um ovo mexido e coloca uma colher de sopa cheia de margarina. Pessoas aqui no set estão rindo porque sabem o que fazem. Isso por si só já agrega sabor na preparação. Gordura traz sabor, mas traz calorias também. Em questão de macronutrientes, gordura é o macronutriente mais calórico. Só perde para carboidrato e proteína, que são 4 calorias para cada grama. E fazendo parênteses para álcool, né? Bebida alcoólica também é calórica. 7 calorias para cada ml ali, grama de álcool. Então, tudo depende. Mas, siga uma rotina que vai te beneficiar. Porque se você não tiver adesão, você não chega lá. Eu gosto das perguntas que as pessoas já sabem as respostas. Eu gosto dessa. Porque assim, gente, de verdade, a gente sabe que a gordura em si é algo que você pode consumir com moderação. Dentro da oferta, carboidratos, proteínas e gordura, todo mundo sabe que a gordura, por mais tendenciosa que você queira comer, é um alimento que você tem que comer com menos quantidade. Você não precisa de um nutricionista para ensinar isso. A pessoa tem que entender isso, que não precisa da gente para ensinar isso. Aí traz os hábitos querendo a bênção do nutricionista. A verdade é essa, né? Mas doutor, eu acho bonitinho que eu chamo de doutor. Doutor, eu posso botar aquela manteiguinha, né? Assim, eu não tô proibindo nada não. Você pode, novamente, você pode tudo, depende de onde você quer chegar. Se você pensa que é favorável para os seus objetivos e seus hábitos, utilizar 3 colheres de margarina, daquela bem pobre, bem plástica, né? Pobre em lipídios. Existem as margarinas ricas em lipídios que são bem semelhantes a nível de qualidade com a manteiga. E você pensa que aquilo ali não vai atrapalhar a curto, médio ou longo prazo, tudo bem. É seu conceito, não é de mim que você vai ouvir que pode, né? Então, quando me perguntam, Márcio, eu gosto de cuscuz com manteiga e eu posso evitar como? Usa queijo mussarela. Faz o teste, pega o queijo, pega o cuscuz bem quente
Ou então pega o cuscuz, coloca queijo mussarela e põe no micro-ondas. Ele vai ficar molhadinho como você gostaria. Ele ainda vai trazer um pouco de gordura que você vai ter. Vai trazer um pouco de proteína. E vai qualificar o teu cuscuz, nutricionalmente falando, e vai deixar no aspecto que você gostaria. Então, existe sim formas de você manter ou melhorar o modo de como você come um alimento sem precisar ir na sua opção drástica. Por causa do antigo hábito, do ambiente. Eu cresci assim, minha mãe me ensinou fazendo assim, então pararararará, entendeu? Tem que ter também o esforço dos novos paladares, né? Tem que ter o esforço do reconstruir ou construir novos sabores, novas memórias de paladar. Não querer também sempre comer aquele... Eu gosto de comida com bastante sal porque eu gosto com sal. Pelo amor de Deus, gente. Adulto não faz só o que gosta, não. Faz o que tem que ser feito. Exatamente, a verdade é essa. Tem que comer o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito. Então, usa mussarela, filho. Vai favorecer. É uma dica, digamos. Já vai ganhar muito. Tem muita gente que chega pra vocês que quer usar suplementos, mas não sabe como usar. Não sei, sempre. Sempre, todos os dias. Até quem já usa há muito tempo não sabe nem por que tá usando. Não, porque tá famoso, né? Tem gente que tá todo mundo creatina, mas pra que serve mesmo? Tome não, filha. Né? Ou então entrou na academia hoje, o que é que eu tomo? Márcio, entrei na academia hoje, o que é que eu tomo? Eu não vou dizer aqui, não vou dizer aqui o que é que eu digo, porque vocês imaginam o que eu digo. Eu digo, tome pesado na academia, tome pesado. Eu não digo isso, né? Assim, não digo essa palavra, eu uso uma pior. A pessoa nem começou a criar um estilo. Na verdade é o seguinte, as pessoas precisam entender o que é um suplemento. Vamos pro conceito, né? Suplemento, ele vai te agregar a partir de um ponto. O suplemento, ele não atua no zero. O suplemento, ele atua a partir de um ponto que você já usou do seu corpo. Um suplemento ergogênico para melhorar meu desempenho de um treino. Primeiro eu estimulei com o meu corpo, com a minha fonte energética, o meu desempenho. Cheguei no meu limite e a partir dali o suplemento ele agrega. A partir dali, o suplemento ele tem a funcionalidade, porque o teu corpo chegou no ápice dele. Por isso que ele é suplementar. Ele vai adicionar o que você fez. Partir do zero, não adiantou, porque ele vai acompanhar o esforço do seu corpo. Quando o seu corpo chegar no limite, ele que partiu do zero, ele também vai chegar no teu limite. Então ele não vai mais agregar, porque você fez ele partir do zero. É um conceito que ninguém vai te ensinar, porque as pessoas querem vender. Suplemento é a cereja do bolo. Ninguém vai te ensinar. Uma coisa é um suplemento de uma vitamina. Que você, por exemplo, uma vitamina D, que você não vai tomar um banho de sol nu de 10 horas da manhã para estimular a vitamina D. Não. Aí você vai suplementar com vitamina D porque é mais fácil, a fonte mais fácil. Isso é uma coisa. Outra coisa é um suplemento com ergogênico, enfim. Então, aprendam o conceito das coisas para depois entender como usar. E, por favor, gente, pare de utilizar sem conhecimento. Né? E assim, não precisa de um nutricionista, não. Existem fontes favoráveis e disponíveis para ensinar para que serve aquele suplemento, qual é o melhor momento, etc e tal. Aí, na praticidade, você procura um profissional. Mas não vai usar pela fama, porque tá barato, porque tá na promoção na Netshoes, não. Né? Boa falar isso. Não compre suplemento em marketplace, pelo amor de Deus. Tá? Tem aumentado a número de falsificação nessas áreas, nessas redes é altíssima. E só complementando o que Márcio falou, suplemento é a cereja do bolo. Para uma adoção de hábitos saudáveis, por exemplo, tudo tem que estar o básico muito bem feito. O sono, o treino, a gestão de água, a alimentação. Para aí, depois do bolo feito, tu pensar na suplementação. O suplemento, ele vem quando através da alimentação, a gente não consegue suprir o que é necessário. Salvo em condições de suplementações ergogênicas, que Márcio estava falando. Eu quero melhorar meu desempenho, o número de repetições na arte marcial. Cafeína. Quero meu número de repetições na academia. Cafeína. Suplemento bom, barato, mas que é nocivo se não souber a dose. Eu tomei duas... adaptado, né? E adaptado a cada paciente. Vai pela gramatura, pelo que ele vai fazer, se ele metaboliza rápido ou menos ou mais devagar a cafeína. Tudo é um grande depende. Um suplemento está lá para ajudar.
O que difere o remédio do veneno é a dose. Se não souber, vai se prejudicar. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você usa muito tempo o mesmo perfume, muito tempo, você não mais sente o cheiro dele. Já está aderido à sua pele. E quando você não usa, as pessoas vão perceber o cheiro do seu perfume, você sem ele, já está aderido. Assim é o uso contínuo de um suplemento, usado errado ou até certo, porque existe a adaptação do teu corpo. Então, sempre a gente modula o suplemento, seja variando o suplemento, variando a quantidade, variando modulando, variando como e por quê. Isso a gente desenvolve habilidade, porque a gente entende a adaptação do corpo àquele suplemento, aquele alimento, aquela substância adicional. Então, repito, um Google não vai te ensinar isso. Nunca. Não vai. Nunca. Nenhum coleguinha do lado da academia, tá bom? E a gente que treina, né, Márcio? A gente sempre fica... Eu tento me conter, às vezes, porque existem conversas paralelas e a gente... Poxa, eu quero ajudar, mas eu sei que aquela pessoa não tá num grau de contemplação para ser ajudada. Ela já criou um patamar ali de conhecimento errôneo tão forte que ela tá propagando para as outras pessoas o que fazer. É muito difícil isso. E geralmente são os suplementos que são normalmente comercializados no dia a dia. A pessoa entra na academia e já quer tomar creatina. Não espera nem adaptação neural, nem adaptação metabólica, nem muscular, para a partir daí, no terceiro mês, começar a usar uma creatina. Eu fiz isso. Mas aí... foi, né? Já foi. Por quê? A gente precisa sempre tocar nessa tecla. O suplemento, ele não é um milagre. Ele é a cereja do bolo. Você precisa ter uma rotina que você tenha adesão. Seja no treino ou na alimentação. Eu hoje me contei também. E eu acho bacana quando a gente frequenta o mesmo lugar, porque as pessoas começam a aprender a você pelo seu comportamento. Começam a entender você e te respeitar pelo seu comportamento. O que acontece hoje na academia que eu treino, ou nos ambientes que eu treino, as pessoas já sabem quando tem dúvida, me chamam. É isso, é muito igual. Né? Ou na igreja, ou no ministério, ou no trabalho na fábrica, porque as pessoas sabem que eu sou nutricionista também, e principalmente na academia. Porque eu não me meto mais nas conversas alheias, porque eu não vou perder meu tempo, o tempo é muito curto e eu prefiro treinar. Eu sou aquele cara da academia que chego pra treinar. Dou bom dia, falo com todo mundo, parece um vereador, mas chego pra treinar. Então eu não vou ficar perdendo tempo falando de jogo de futebol nem de filme. Mas se as pessoas tiverem dúvidas, vão a mim e eu vou responder tranquilamente. Por quê? Porque a sua postura, que é muito mais diferente do que a estética, a sua postura revela como você lida com aqueles assuntos. Assim somos nós na igreja, na rua. As pessoas gostam de falar sobre assuntos polêmicos com a gente, que somos cristãos, né? Conosco que somos cristãos. Então já sabe que quer inquietar a gente quando quer tocar com alguns assuntos. Então quando fala de esteroides, quando fala de uso excessivo de pré-treinos, né? Quando fala, pronto, quer me incomodar, venha falar de mim sobre pré-treino. Esses pós coloridos que o povo compra com os rótulos mais neons. Eu já usei. Né? É básico. Os rótulos neons com os pós coloridos com os gostos de maçã verde ou uva. E o meu era verde mesmo. Então, eu acho bacana isso, porque as pessoas sabem que me tiram do sério. Então eu digo, não, pode tomar, vai morrer. Então, assim, a postura das pessoas a gente que tem, não é porque tem conhecimento, a gente trabalha com isso, é o nosso dia a dia, então a gente se obriga a estudar. Ninguém obriga a gente se obriga a estudar, porque a ciência ela é dinâmica, né? O que a ciência hoje vai te apresentar como uma possível solução, mas ela pode inverter ou reverter. E então o radar da gente com relação à dinâmica da ciência, ele é sempre ativado. Então, a gente tem essa habilidade, a gente tem essa voluntariedade de buscar conhecimento. E a postura que a gente tem nesses ambientes revela como a gente lida com os assuntos. Então as pessoas acabam procurando a gente ou não quando a roda tá pegando fogo ali e aí tá aqui no cantinho. Acontece muito disso. Verdade. Inclusive, Deus pediu pra eu falar aqui uma história, que um dia a gente foi viajar, a gente tinha ido tocar em um culto, acabou tarde o culto, a gente veio pra casa. No outro dia, a gente foi viajar de carro, era mais ou menos umas 3 horas de viagem. Davidson recém-habilitado ainda, tava de PPD. Aí pra acordar, não foi nem pra treinar, pra acordar ele tomou um comprimido de cafeína.
No meio da viagem, lá perto de Caruaru, ele bebeu um Red Bull. Sendo que ele não treinou, não fez nada. Ele só tomou pra acordar. E depois tem o efeito rebote. De tarde, esse menino começa a me passar muito mal. Muito mal mesmo. Ele veio o caminho todo arrotando, passando mal. Ele teve que me dar o carro pra eu voltar. Ele pediu pra eu não falar essa parte, mas eu não citei a parte lá não. Você tem habilitação, filha? Eu tenho, hoje eu tenho. E na época não. Eu entendi o rosto. Deus. Obrigado, Senhor, pela vida que tu preservou, Jesus. Mas virou tão costumeiro tu tomar cafeína pra gente no tempo que a gente tá tomando só pra se acordar. Mas mesmo. olha, vamos aumentar o conceito. Cafeína não está necessariamente ou isoladamente servindo para treino. Cafeína é uma substância. Essa substância, quando associada à atividade física, gera esse resultado. Mas não significa que essa substância só existe para atividade física. Você entendeu? A problemática aí pode ter gerado porque ele tomou em jejum. Ele não dormiu bem, não se alimentou bem, não se hidratou bem, ainda tomou uma substância que exige uma circulação sanguínea acelerada, porque é termogênica, porque é androgênica, enfim. Então, quando a gente pensa em substância, nunca condicione ela a uma coisa só. Chás tem cafeína, café tem cafeína, e eu não prescrevo um chá para a pessoa ir treinar. Entendeu? Então, a problemática, repito, não foi porque ele tomou cafeína e não treinou. É porque ele tomou em jejum. E o corpo exigiu outros nutrientes que não foram ofertados. Porque ali ele exigiu atenção, concentração, mobilidade, energia cerebral, porque ele estava dirigindo, energia muscular, porque ele estava dirigindo, mexendo os pés, mexendo as mãos, falando. Então, todos esses mecanismos exigiam energia. E ele simplesmente tomou uma cafeína e depois um Red Bull, que é cheio de açúcar. Teve um copo de café também. Talvez a dose também foi acima do que é recomendado. E aí, se ele passou acima de 9 miligramas ali pelo peso corporal que ele tem, ele entrou num ambiente de excesso de cafeína e aí pode causar alguns sintomas. Oxidativo, né? Sintomas de ansiedade, sentimento ali de vômito, né, de pressão baixar mesmo, tudo porque a dose da cafeína foi elevada pela suplementação, pela bebida que tem a cafeína e pelo copo de café. Overdose. Então, overdose de cafeína. Overdose. Sem comer. Não recomendo. Pessoas, vamos entrar para a minha última pergunta. Tem muita gente que se empolga logo no começo porque vê um resultado até que rápido no primeiro mês, segundo, até terceiro mês, mas depois começa a não ter aquele resultado de forma tão rápida e por causa disso começa a desistir e tudo mais. Por que isso acontece? Excelente pergunta. Motiva a adesão. A adesão cai. Tudo que é novo, aí questão comportamental, a pessoa acaba aderindo mais. Então a pessoa vai lá, ela contemplou mudança, quero mudar, vou contratar um nutricionista e um personal, geralmente é assim, já vem com o pacote. Personal e nutricionista. Ela gera compromisso profissional com os dois. E aí ela começa. E aí no emagrecimento, ela vai evoluir muito rápido mesmo no primeiro mês. Grande parte não é gordura, é água. Ela vai desinchar. Vai ter uma motivação, vai continuar. Mas aí quando ela for perdendo gordura, peso, cada quilo de peso corporal que ela vai perdendo, a fome aumenta em até 100 calorias. Isso é um mecanismo de compensação. Ela começa a beliscar mais sem perceber. E aí se a dieta não é quantificada, pesando tudo direitinho, se ela ainda não está num grau de motivação, de adesão que ela estava no início, ela começa a beliscar mais sem perceber, a adesão cai e ela não tem o mesmo contexto que fez ela evoluir e ela começa a diminuir a velocidade da evolução. Tudo é adesão. Por isso que a pessoa tem que estar sempre assídua no processo. E aí, por isso que eu tento sempre fazer com que os cardápios dos meus pacientes tenham flexibilidade, autonomia e independência nas ações. Quando a gente pensa em mecânica, em mecanismo do corpo, né, complementando o que tu falou, a gente precisa entender que o processo de adaptação que o corpo é submetido, ele vai gerar uma resposta. Então, ele saiu do zero, seja, não treinava, comecei a treinar. Então, a velocidade de desenvolvimento muscular é rápida, porque ele saiu do zero.
Não emagreci, agora comecei a emagrecer, porque a velocidade de adaptação do corpo saindo do zero é uma. Quando o corpo começa a entender o ambiente que ele é submetido, essa velocidade que é rápida começa a diminuir. Por isso as famosas periodizações de treino, periodizações de plano alimentar, para que o corpo sempre entenda um novo zero. Então, é lícito, é real que há uma queda na velocidade de desenvolvimento, seja no emagrecimento ou na hipertrofia, porque o corpo começa a se adaptar. Então, uma pessoa que começou a treinar com 6 meses, ele vai ganhar massa muscular numa velocidade muito maior do que se ele fosse com 1 ano. Porque a adaptação de 1 ano já aconteceu. Então, a velocidade de lesão fibrilar para ter uma nova reposição é muito menor. Então, é real isso mesmo. Isso vai sempre acontecer. Qual é a problemática? Ninguém explica isso. O personal não explica isso, o nutricionista pode não explicar isso. Então, o paciente, ele teoricamente não tem obrigação de saber disso. Ele vai achar que vai sempre crescer. Ele vai achar que vai sempre emagrecer. Aí entra no efeito platô, que é aquele estagnou, né? Não emagrece mais, mesmo não aguento não comer menos, mas também não emagreço mais. Então ele não entende, ele não é obrigado a entender. Até porque ele tem a orientação do profissional. Ele contratou um nutricionista para ser orientado nisso. Ele contratou um personal trainer para ser orientado nisso. Então, esse tipo de conceito da mecânica do metabolismo, das respostas adaptativas que o corpo apresenta perante os estresses que eles são submetidos, cabe aos profissionais explicar isso. Porque, de fato, vai acontecer. É real. Eu treino hoje muito mais pesado e ganho, quando ganho massa, com muito mais dificuldade. Numa velocidade muito menor do que a... Vou nem dizer quantos anos eu treino. Que há uns tempos atrás. Umas décadas atrás. Por quê? Como é o nome disso? A adaptação, gente. Então, nós somos seres adaptáveis. Então, as modulações de tudo que você faz são necessárias para que o teu corpo entenda um novo estímulo e seja e recompense esse novo estímulo com novas respostas. Tudo que você fizer, corpo, mente e espírito, vai te exigir, vai te levar a adaptações. Então, quer gerar novos estímulos, quer gerar novas respostas, gere novos estímulos. Vou dar outro exemplo bem real. Sabe aquela música que... Sabe uma música que começou a tocar e aquilo ali te levou a uma novidade de oração? O nome daquilo ali é o quê? Novo estímulo. Mesmo que você volte a orar com as canções que você acostumava a orar, os efeitos são os mesmos. Até Deus já sabe como vai ser sua resposta por causa daquele costume que você tem de orar com aquelas canções. Quando vem uma nova, com uma nova palavra, com uma nova vida, você gera uma nova resposta de oração. Tô dando um exemplo disso. Quando você está estudando e está lendo um novo artigo, cara, apesar de eu ter lido isso no artigo lá, mas ele falou de outro jeito. Isso é um novo estímulo cerebral. Então, quer ter novas respostas, busque novos estímulos, porque teu corpo se adapta ao que é oferecido. Já se adapta mesmo. Só para finalizar essa questão, quando a gente olha para a questão de ganho de massa muscular, quem é iniciante sempre ganha, tem uma proporção maior nesse ganho de massa muscular do que uma pessoa que é mais treinada. Iniciante, aproveite. Os primeiros anos de treinamento, até o terceiro ano, se você for assíduo, você vai ter uma ótima evolução. E não precisa de esteroide. E não precisa de esteroide. A partir do terceiro ano, o ganho fica sendo mais resistente. A gente acaba vendo mensalmente uma evolução pequena, porque essa pessoa já está num grau mais intermediário avançado de evolução. Então, tudo é como o Márcio falou, é adaptação. Mas tem outras vantagens para quem já é treinado, para quem não é treinado não desistir. Aí vem o menor risco de lesão. Sim. Porque o corpo está tão adaptado que a sua resistência muscular é maior. Então você submete a treinar com uma carga diferente, ou numa frequência diferente, ou numa modalidade diferente. Entendeu? É só conversar com uma pessoa que pratica CrossFit. Se você pegar uma pessoa que pratica CrossFit há mais de 10 anos, a probabilidade dele apresentar uma nova lesão, ele já vai ter alguma lesão nessa década, mas ele apresentar uma nova lesão é menor do que um iniciante, porque o corpo já está adaptado àquela tensão, àquele ritmo frenético de executar o exercício físico. Então, tem as vantagens de quem já é treinado,
Né? Não estou dizendo que quem já é treinado não vai Evoluir. ganhar mais, não vai evoluir. Não serve mais para nada. Pelo contrário, né? Tem uma resistência incrível. E por isso que existe todo o conceito. Eu não treinei bem porque eu não senti dor. Não, meu amado, você não vai sentir mais dor porque seu corpo já está acostumado. Aquele estímulo. Né? Então é muito disso. Cara, muito massa a conversa com vocês dois. Graças a Deus, não preciso nem mais pagar um nutricionista, né? Já aprendi aqui. Confia. Vamos ver, né? Pessoas, muito obrigado pela conversa. Vou passar para vocês dar a consideração final de vocês, tá? Começando com o Elton. Obrigado. E depois o Márcio. Olha aí, os últimos serão os primeiros, né? Só gratidão, né? Uma conversa muito legal, necessária, né, Márcio? Acho que o maior intuito aqui sempre vai ser da educação, porque nós somos profissionais da saúde e nós estamos nessa posição. Agradecer vocês pelo espaço, pela conversa, que Deus abençoe cada vez mais esse espaço, que traga mais pessoas, né, de várias áreas, que agregue muito conhecimento e que a pauta sempre, né, seja para a glória de Deus. Então, glorifico muito ao Senhor por esse momento e a vida de vocês. Eu vou só ratificar, né? Eu acho que foi realmente necessário uma conversa como essa, uma mesa tão saudável como essa, de ter liberdade de falar do contexto social, né, como saúde, na mesma densidade de falar de Jesus, que é a nossa vida, né, que é o que nos rege. Então, mais momentos como esse, parabéns pelo projeto, que o Senhor abençoe, avancem no reino, né, que as pessoas sejam alcançadas por Jesus através do projeto, porque esse é o intuito, né, para que o reino ele cresça e que o Senhor encontre o seu reino, né, aqueles que ele deixou e está esperando para colher para si. Então, e para você que está assistindo a gente, que você curtiu, valorize esse projeto. Minhas considerações finais já muito disso. Se você acredita no propósito de Deus, tá? Com o que o Senhor entregou aos meninos, então faça sua parcela também. Não só absorvam o que o próprio Espírito Santo permitiu que se conversar aqui, mas permita que isso perpasse. Muitas pessoas podem e serão abençoadas se a gente fizer a nossa parte. Então, obrigado por ter essa ousadia de misturar sociedade, cultura e cristianismo, que é um desafio. Deus abençoe vocês. Muito obrigado vocês que contribuíram muito com o conhecimento de vocês aqui. Espero que esse podcast abençoe várias vidas, inclusive a minha e da pessoa que está atrás aí Glória a Deus. das cortinas. Deus anseia isso. O que eu entendi aqui hoje é que a primeira coisa é ter um posicionamento de querer mudar, de querer seguir, de querer ter essa vida saudável, porque tudo tem que começar com querer. Não adianta eu não querer. Se eu não querer, não vou pra canto nenhum, porque eu só consigo alcançar aquilo que eu quero alcançar. Então, muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Cristo. Amém.